Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, Henrique. Boa noite. 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 Deixa eu ver. Vamos. Subir. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professores. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Todos estejam super bem e tenham tido uma semana muito bacana. Conseguiram fazer os exercícios? Maravilhoso. Tive um pouco de receio, eu preferi dar mais um tempo. Eu vou assistir novamente a aula para dar uma encorajada, digamos assim. Eu nunca fiz sozinha, né? Aham. Mas não precisa ter medo, só você tem que seguir as recomendações, tá, Fernanda? Aham. Isso vale para todos. Só seguir as recomendações. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo e disse que quando ela fez o exercício, ela sentiu o processo da limpeza que ela estava sofrendo, pela sensibilidade dela, só que ela foi na mata, na cascata, buscar energia. E não é para a gente buscar, é só para a gente trazer a energia da água da cascata. Né? É só seguir as recomendações que é super seguro. Eu fiz, professor, me senti muito bem. Tive Sim. um sono maravilhoso, desdobramento, viajei para lugares muito bons, me senti muito bem mesmo. Na verdade, gente, os exercícios, eles têm como objetivo a gente sentir, no nosso corpo, sentir com a gente o processo que ocorre quando a gente faz isso. Porque é o mesmo procedimento que a gente vai ter quando nós vamos atender nossos pacientes. É a mesma coisa. E daí é legal, sabe o quê? Que a gente vai passar essas informações para os nossos pacientes com conhecimento de causa, com confiança, com segurança, né? Sabendo e passando credibilidade naquilo que a gente está passando para o outro. Isso é bem importante. Sabe, Então, não precisa ter medo, não precisa ter receio. É só fazer, só seguir de acordo com o que foi informado, o que foi solicitado para fazer. Você vai fazer com segurança, com tranquilidade, sem problema nenhum. Conectado com a equipe espiritual, que tem o anjo da guarda, né? E assim por diante. Tudo certo. Muito bem, queridos, queridas. A gente está iniciando, então, mais uma aula do nosso grupo de estudos. A gente sempre inicia, então, com uma oração. Quem está inspirado ou inspirada para fazer a oração inicial de hoje? Oi? Alguém? Ninguém? Ninguém inspirado. Então tá bom. Eu faço, professor. Quem falou? Alô? Então tá, Lu, pode fazer, querido. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Agradecemos o dia de hoje, principalmente
essa nova oportunidade de estarmos aprendendo a cada dia que passa e hoje, por mais uma aula que se inicia, com todos reunidos e fluidificando o nosso aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós nos perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, pois o Senhor é o reino, o poder e agora para sempre. Que se inicie uma aula tranquila, harmoniosa, para o novo aprendizado de hoje. Amém. Que assim seja. Obrigado, Lu. Obrigado, querida. Que assim seja. Gente, olha só. Nós, na última aula, nós estudamos um pouquinho e concluímos o estudo dos corpos e foram passados alguns exercícios para serem realizados durante a semana. Quem não conseguiu realizar os exercícios durante a semana, faça um esforço para que nesta próxima semana você consiga fazê-los. Se você tiver alguma insegurança, tiver algum receio, algum medo, entre em contato comigo, tire sua dúvida comigo. A gente tem um contato muito próximo, o objetivo da aula ser online é para que a gente possa ir trocando informação. E essa troca de informações vai gerando segurança em vocês, né? Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer receio, fique à vontade para me chamar. Pode me chamar no meu contato pessoal, que eu vou falar com você. E daí, se você tiver alguma dúvida, algum receio, juntos a gente vai esclarecer isso, tá? É muito importante também que todos escrevam suas dúvidas. Quem estiver assistindo às aulas gravadas, que a maioria do grupo não tem a possibilidade de assistir na segunda-feira a aula ao vivo, e se você está assistindo a aula gravada, escreva a sua pergunta. E outra coisa, gente, é muito importante a gente anotar lá no botãozinho do lado direito em cima na tela, lá naquele círculozinho verde que tem, tecla ali e marca que você assistiu a aula, para que eu saiba que você está assistindo a aula, tá bom? Isso é bem importante para mim. E daí deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, se você tiver. E é muito importante que as perguntas sejam feitas, tá, gente? Porque é natural a gente ter dúvidas, a gente ter insegurança nesse início de aprendizado. Mas, enfim, hoje nós estamos passando por uma nova fase do nosso grupo de estudos. Nós iremos iniciar o estudo dos chakras. É muito importante a gente entender e compreender o mecanismo, a forma como se manifesta a energia nos nossos corpos, como nós nos conectamos com o mundo através dos centros de força que são os nossos chakras. E a gente entendendo isso, a gente vai entender também a importância que este conhecimento traz na qualidade de vida, primeiro para quem conhece e detém essas informações, que somos nós, para, em seguida, nós podermos utilizar esse mesmo conhecimento para com as outras pessoas. A gente vai entender o funcionamento, o mecanismo, a conexão, como ativar, como equilibrar, como harmonizar os nossos chakras. Mas a gente vai entender, principalmente, o funcionamento, o mecanismo dessas energias divinas que são transmutadas, que são codificadas através dos chakras para serem recepcionadas pelo nosso corpo físico através do duplo etérico. Então, vejam como é importante que todos tenham assistido todas as aulas dos corpos. Se você deixou de assistir alguma aula, depois que terminar esta aula, volte lá e assista. É bem importante para que você entenda tudo o que vem em seguida. Todo o conteúdo do nosso estudo, gente, ele é feito de forma programada. Eu programo todo o aprendizado que eu estou passando para vocês, todo o cronograma do
do nosso conteúdo de estudos, para que seja gradualmente absorvido por vocês, um assunto após o outro. Agora, a gente vai começar a estudar, então, os chakras, e você vai entender por que é importante ter um conhecimento primário, primeiro, dos corpos espirituais, para em seguida a gente estudar os chakras. Bom? Eu gostaria, antes da gente dar continuidade à nossa aula e entrar na aula dos chakras, de abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre os exercícios, se alguém tiver alguma pergunta sobre a aula da semana passada, eu vou abrir nesse momento para perguntas, para que a gente depois dê andamento para a nossa aula normalmente. Deixa eu abrir a filinha aqui. Antônio, Antônio, tudo bem? Boa noite. Pode falar, querido. Tá muito baixo o som. O teu som ou o meu som? É, o áudio tá muito baixo. Você tem que erguer o seu volume aí. Mas tá no último meu já. Tá baixo para todos aí, gente? Não, né? Tudo bem. É o teu aparelho, então, Antônio. Lamento. Ah, Pra tá. mim tá tudo bem. Coloca o microfone, Antônio. Você precisa ouvir a aula com o microfone. O meu tá ótimo. Só para ajudar a colega, o meu estava baixo, mas aí eu cliquei em cima no símbolozinho do Eu não som. trouxe o microfone hoje. E aí cliquei em aumentar o alto-falante. Aí ficou normal. Antônio, é no teu aparelho. Tu tem que mexer ali, tá? É só que a colega falou que voltou o som normal. Tá normal, né? Não, tudo bem, é o aparelho do Antônio mesmo. Usa o microfone, aparelho, Antônio, tá? Que vai te ajudar bastante. Até para que você não tenha interferência. Eu estou vendo que você está num lugar movimentado da sua residência. O microfone vai te ajudar a se concentrar na aula, tá? Tá. Você quer dizer os fones de ouvido, né? Fones de ouvido, é. É que eu não trouxe meu fone de ouvido hoje. É que eu não trouxe, acho que eu não trouxe meus fones de ouvido hoje. Mas tudo bem. Tem alguma pergunta, Antônio? Não, no momento não. Tá bom, querido. Então, só isso. Desliga teu som. Lúcia, alguma pergunta, querida? Pode fazer. A minha dúvida é o desdobramento, ele vai até o campo astral, até o corpo astral. Quando nós nos desdobramos através do corpo astral. O corpo astral é que faz as viagens astrais. Sim. Sim. Tá? Só que a gente precisa lembrar o seguinte: quando nós estamos desdobrados, né, nós estamos atuando com o conjunto do nosso perispírito, do que Kardec nomeou como perispírito. Espírito. Sim. Então, nós fazemos esta viagem normalmente, dependendo, é que existem situações específicas em que isso acontece, tá? Mas é natural que a gente viaje com todo o nosso conjunto, com todos os outros corpos também, além do corpo astral. Tá. Em determinados momentos, é só o corpo astral que se desloca. Mas, naturalmente, o conjunto se desloca junto, na grande maioria das vezes. Certo. Obrigada. Tá bom. Ok? Sobre os nossos exercícios, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Fernanda disse que estava com receio. Não tenha receio, Fernanda se desafia a fazer, tá? Só reveja a aula, se tem alguma dúvida de como proceder. E O tempo que a gente faz o exercício, assim, é de 1 minuto, 2 minutos? O alguns desdobramento? minutinhos, é o teu tempo. Eu fiz várias vezes, assim, como é que eu vou te dizer? Eu imaginei o meu desdobramento, né? Sim. Procurei imaginar que meus corpos estavam se desdobrando, mas eu não senti. É normal? É normal, claro que é normal. Dependendo da sensibilidade de cada pessoa, a gente tem uma percepção maior ou menor.
Mas desde que você dê os comandos, esse desdobramento ocorre. Isso. Depois eu me senti bem, mas eu imaginei, né? Claro, porque a gente precisa entender que a apometria, ela trabalha com o nosso foco mental. Então, o exercício desse foco, ele é muito importante, porque tudo acontece através... mental. Exatamente. Através do foco na ação que nós estamos fazendo naquele momento. Um foco na ação daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. É através desse foco mental que nós direcionamos a nossa energia anímica, que é o nosso ectoplasma, que trabalha junto, em harmonia, com as energias universais, para que as coisas aconteçam, para que se plasme no mundo astral aquilo que precisa, como, por exemplo, remédios, macas, quando a gente está atendendo um número maior de pessoas, e assim por diante. Né? É a nossa mente que está fazendo com que aquilo ocorra. Mas por que a nossa mente precisa estar conectada? Porque quanto mais conectado, quanto mais foco eu estou, maior a minha capacidade de direcionamento de energia. Consequentemente, maior eficiência do trabalho que eu estou fazendo. Mas isso, aos poucos, a gente vai entendendo bem, a gente vai entendendo detalhadamente. A gente está só no começo do nosso estudo, tá? Aos poucos, vocês vão se sentir extremamente seguros em relação a isso. Adreilde, pode falar, querida. Boa noite a todos. É normal a gente sentir tipo um formigamento, assim, um calafrio, quando fazer o desdobramento? É normal, sim. Tem algum tipo de meditação guiada que faz isso? Ou é só a gente mesmo no momento que a gente está fazendo o exercício? O desdobramento, tu está falando especificamente no momento do exercício que eu solicitei para vocês fazerem, é isso, Adrilde? Eu até dei uma procurada no YouTube para ver se tinha algum vídeo, sabe? Para fazer. Sobre o quê? Eu não estou entendendo. Faça a sua pergunta objetivamente. Sobre o desdobramento, se tinha algum tipo de vídeo que alguém ensinasse a fazer, ou com algum tipo de meditação junto. Gente, não busquem nada disso, nós estamos estudando isso. Não antecipem coisas que vocês vão aprender como dificilmente vocês aprenderiam em outro lugar. Vocês vão aprender isso de forma completa, absoluta aqui. Vamos fazer gradual, não vamos querer dar saltos. Só sigam os exercícios desse momento, tá? A gente está só começando, gente. A gente tem um ano inteiro de estudos. Então, só esse exercício já é suficiente para a gente ir sentindo, né, essa energia. Exatamente. Só fazer os exercícios. Aqui, esse exercício é só para a gente exercitar o desdobramento e exercitar o processo de limpeza que eu passei para vocês. Então, tá certo. Obrigada. Isso vai qualificando a gente para trabalhar outras coisas no futuro. Por isso que é importante que todos façam, tá? Não é por acaso esses processos que a gente está passando juntos agora. Tá bom? Emanuela, pode falar, querida. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Professor, só uma orientação, né? No exercício ali, quando a gente está fazendo ali, por exemplo, o desdobramento, né? Se ocorrer algum tipo de ruído muito estrondoso, qual é o procedimento correto, né? A gente já desdobrado? É fazer rapidamente o acoplamento? Um ruído que você diz, um ruído externo, tipo um carro passando com muito barulhento perto da tua casa ou algo assim? Isso. Eu estava no meio do desdobramento e ocorreu de um caminhão, mas com uma buzina super estridente, na frente da minha casa. Aí, quando eu fui depois verificar, o caminhão estragou na frente da minha casa. Isso nunca aconteceu. Mas, enfim, eu estava no meio do desdobramento, e daí, na hora, eu já acordei, entre aspas, né? Mas, enfim, voltei rapidinho, por causa do som. E aí eu peguei e fiz os comandos rápidos, né? Voltando para os corpos e fiz a contagem. Mas só que com aquele ruído eu já despertei.
Não, não tem problema, é exercício, tá, gente? Aham. É um exercício inicial. É normal a gente ter dificuldades, Aham, sim, sim. é Sem bem contar, normal. sem Mas contar, normalmente vai passando com o passar do tempo, isso não vai ser atrapalho para você. entendi. Sem contar que, assim, cada vez que eu ia fazer, ainda acontecia uma coisa. Mas, enfim, faz parte, né? Tá bom. Obrigada. Muito bem, gente. Olha só. Então, agora a gente vai começar o estudo dos chakras, tá? Deixem seu caderninho do lado ali, escrevam suas dúvidas, os insights, as informações importantes que a gente vai conversando durante a aula. Não deixem de fazer isso, porque depois vocês sentirão falta, tá? Então, aproveitem ao máximo isso. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, e eu quero que vocês me digam se vocês estão enxergando bem. Tá sim, Sandro. Tá, ok? Tá legal. Vou compartilhar de novo, tá? Muito bem. Vamos lá, então. Gente, os chakras, eles são centros de força por onde os corpos espirituais se conectam ao corpo físico. Lembram que quando nós estudamos lá o duplo etérico, a gente falou que o duplo etérico é a sede dos chakras? Os chakras é que fazem a conexão de todas as informações, de todo o conjunto de informações que nós temos em todos os nossos registros espirituais, em todos os outros corpos que nós temos. Essas informações vão passando de um para outro, chegando no nosso duplo etérico, são codificadas e transformadas, harmonizadas e equilibradas para que elas sejam recepcionadas pelo nosso corpo físico e pela nossa mente física também. Então, os chakras é que fazem a conexão energética, essa troca de informações entre o nosso corpo físico, nosso duplo etérico e os outros corpos energéticos espirituais. Os chakras, ele tem uma importância super importante, a importância deles é tamanha, gente, porque é através dos chakras que nós sentimos o mundo. É através dos chakras que nós sentimos a energia dos ambientes. É através dos chakras que nós emitimos nossas energias para os ambientes. É através dos chakras que nós nos conectamos com as pessoas que se relacionam conosco. Então, por exemplo, eu vou a um determinado local e eu me encontro com alguém que eu conheço. Quando eu me encontro com alguém que eu conheço e eu tenho um sentimento de afeto, qualquer que seja, de amizade, de carinho, existe uma conexão entre os meus centros de força, os meus chakras, e os centros de força daquela pessoa. E, temporariamente, nós trocamos essas energias. Por isso que é muito importante que a gente entenda como funciona todo esse mecanismo. Porque se nós nos conectamos com o mundo através dos centros de força que são nossos chakras, imagina a importância que eles têm e a importância que nós os tenhamos equilibrados, harmônicos, para que a gente tenha uma conexão com o mundo em harmonia. Então, os chakras, o que eles fazem entre as funções dele? Ele recebe todas as informações que vêm do mundo espiritual, que vêm dos outros corpos energéticos espirituais superiores ao corpo astral, ao duplo etérico e ao corpo físico. Essas informações chegam e são transmitidas para o nosso corpo físico, para que desta forma a gente perceba o mundo, se conecte com o mundo de acordo com a harmonia que tenhamos nos nossos chakras naquele momento.
Então, a sede deles está no duplo etérico, mas ele tem a sua origem em estruturas bem superiores. Tanto que quando nós desencarnamos, nós não deixamos de ter esses centros de força, só eles têm outro nome, mas eles continuam existindo em suas frequências, em seus corpos espirituais também. Tá? Então, essas energias, elas são em vórtices, e elas são de natureza cósmica, e elas alimentam espiritualmente o ser que está manifestando o fenômeno vida. Desta forma, como eu falei para vocês. Então, só vamos, em primeiro lugar, entender a localização dos 7 principais chakras. Nós vamos estudar, nessas próximas aulas, esses 7 chakras. E a gente vai esmiuçá-los, a gente vai entender cada um deles. A gente vai saber tudo o que nós precisamos saber sobre cada um desses 7 principais chakras, para que a gente saiba atuar, auxiliando aqueles que vierem nos buscar quando estivermos trabalhando com a apometria. E também a gente vai, como fator principal, tá, gente? A gente vai ter esse conhecimento para usar com a gente. Então, vejam o quanto isso é bacana, porque nós podemos utilizar isso para trazer equilíbrio para as nossas vidas. Para que, através do conhecimento que isso nos traz, a gente possa usar esse mecanismo, essa técnica que nós vamos aprender, para que a gente possa se equilibrar, para que a gente possa estar em harmonia, para que dessa forma a gente consiga conviver com as pessoas de forma mais equilibrada, para que dessa forma a gente consiga estar mais atento às frequências energéticas que nos envolvem e assim por diante. Tá? Então, a gente vai estudar, neste momento, os 7 principais chakras. Em um outro momento, eu vou falar um pouquinho sobre os chakras secundários, chakras que estão nas palmas das mãos, que são responsáveis, por exemplo, pelo reiki, que são responsáveis pelos passes espíritas, os chakras que estão na sola dos pés, que nos conectam com o elemento da terra, que também são chakras importantes, mas são chakras secundários. Eles não têm, a frequência deles não é de tamanha importância quanto esses 7 chakras principais. Então, esses 7 chakras principais estão localizados nas seguintes regiões do nosso corpo, tá? Nós temos o chakra coronário, que ele se localiza bem aqui no topo da nossa cabeça, tá? Nesse desenho aqui ao lado dá para a gente visualizar bem, tá? Então, o chakra coronário, ele se localiza bem no centro da nossa cabeça aqui. E este é o chakra que nos conecta com as energias divinas, com as energias superiores, tá? Nós temos, em seguida, o chakra frontal, que ele está localizado bem aqui entre a sobrancelha, que os hindus, algumas religiões orientais identificam como o terceiro olho. Ele fica nessa posição aqui, é o chakra frontal. Em seguida, nós temos o chakra laríngeo. Gente, eu só estou mostrando para vocês a localização, tá? Nós vamos estudar cada um deles. Nós temos o chakra laríngeo. O chakra laríngeo está localizado na região da nossa garganta. Ele é o responsável pela comunicação, entre outras coisas. Em seguida, nós temos o chakra cardíaco, que ele está localizado na região do coração. Se localiza nessa região do peito aqui. Em seguida, nós temos o plexo solar, que está localizado abaixo do coração, abaixo das costelas, normalmente no lado esquerdo do corpo, mais para o lado esquerdo. Na região do umbigo, 2 dedos abaixo do umbigo, está localizado o chakra umbilical. E bem na base, no nosso cóccix, está localizado o chakra raiz, o chakra básico, é o chakra que nos conecta aos elementos do planeta. Então, essas são frequências vibratórias, cada um desses chakras vibra numa frequência específica. E é isso que a gente vai entender a partir de então. Bom? Então, o que eu coloquei aqui, só para a gente dar continuidade, os chakras, então, eles recebem continuamente os fluxos de energias cósmicas e outras exteriores ao corpo, que são para ele
por eles transformadas em sua frequência de acordo com o tipo de chakra. Vamos entender, então, o que isso quer dizer. Lembra que eu falei no início da aula que os chakras, eles recebem as informações dos outros corpos, e essas informações vão sendo recepcionadas pelo duplo etérico, que codifica essas informações e repassa para o corpo físico, para que o corpo físico atue a partir de então. Só que os chakras também nos conectam com as energias externas, como eu falei também anteriormente. O que isso quer dizer? É através dos chakras que eu sinto as energias dos ambientes, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. Você vai em um determinado local e você não se sente bem naquele local. Aquilo ali é um local que não te faz bem, você começa a se sentir incomodado, você tem vontade de sair dali, você não está se sentindo à vontade. O que está acontecendo nesse momento? Os teus centros de força, eles estão entrando em conexão com uma energia que são antagônicas ao teu equilíbrio, que são antagônicas àquilo que você deseja para você. E a partir do momento em que a gente percebe esses campos de energia, eles começam a nos interferir. Então, o que acontece? Como é que é feita essa leitura? Os chakras, nós estamos constantemente trocando e recebendo informações de energia. Constantemente. Eu estou falando sobre uma das funções dos chakras, tá, gente? Nós estamos constantemente recebendo e emanando energia, constantemente. E essa recepção e essa emanação é que faz com que a gente tenha equilíbrio e conexão com os ambientes, como eu falei antes. Quando nós estamos vibrando numa frequência desarmônica, esses campos de energias, eles nos interferem, eles nos afetam com uma intensidade maior. Quando nós estamos em harmonia conosco mesmo, quando os nossos campos de energia estão harmonizados, quando nossos chakras estão harmonizados, o impacto dessas energias são sentidos por nós, mas não nos abalam. É como se a gente percebesse o entorno, a gente percebe o entorno, e isso não precisa ser nem consciente, tá, gente? Isso, na grande maioria das vezes, é inconsciente. Eu percebo o entorno, eu percebo que esse local não é um local legal para mim ficar, eu saio. Aquela energia não gerou em mim a desarmonia que poderia gerar e que geraria se eu estivesse vibrando em desarmonia naquele momento. Aí, só por isso, dá para a gente entender da importância do equilíbrio dos chakras. Só por isso. Isso é só uma das coisas que a gente precisa entender. Tá? Os chakras, gente, eles são a chave da saúde física, da estabilidade emocional, da clareza mental. Eles agem como condutores de energia, eles agem como filtros de energia dos céus e da terra para que possam se combinar. Então, é exatamente isso. São filtros. As energias, elas são recebidas por nós, são codificadas através dos chakras, para que elas possam ser recepcionadas por nós, para que elas possam ser absorvidas e para que elas possam ser percebidas com a determinada vibração que cada uma tem. Os chakras, eles estimulam vários órgãos endócrinos. Cada chakra nosso está ligado a uma glândula específica. Alguma glândula geradora de hormônios. E são os hormônios que gerem todo o nosso corpo físico, que fazem com que a nossa máquina funcione em equilíbrio e harmonia. Então, vejam que vai muito além da simples energia. Os chakras, eles estão ligados diretamente com a nossa saúde física. Quando em desarmonia, ele desarmoniza e entra em convulsão, não diria convulsão, mas entra em desalinho, também
com o órgão aonde ele está ligado. E dessa forma, isso gera um desequilíbrio físico que pode gerar uma doença física através dessa desarmonia e do desequilíbrio dos chakras. Se isso é constante, se isto não é trabalhado, se isto não é modificado de alguma forma, isso pode gerar uma doença crônica, levando a situações extremamente graves. Tá? Então, os chakras, eles estimulam vários órgãos endócrinos do nosso corpo que secretam hormônio na corrente sanguínea. Tá? E os hormônios são responsáveis pelo nosso equilíbrio, pela nossa saúde, pelas nossas emoções, pelo nosso equilíbrio emocional e assim por diante. Ok? Aqui nesse desenho, gente, eu coloquei esse desenho nessa chapa, nessa imagem, para que vocês possam perceber os 7 chakras e como eles estão localizados no nosso corpo, tá? Vocês percebam que o chakra coronário aqui, ele tem o seu cone. Então, como é que eu vou descrever eles para vocês, tá? São vórtices de energia em forma de cone. O chakra coronário, ele está virado para cima porque ele é responsável pela conexão com as energias superiores, com as energias universais que vibram em frequências mais puras. Os chakras restantes, eles estão conectados, por exemplo, o chakra frontal, que está nesta região do nosso cérebro, ele tem a representação dele para a nossa parte da frente do nosso corpo e também para a parte de trás do nosso corpo. Então, por isso que não faz diferença, por exemplo, numa casa espírita, você dar passe para a pessoa de frente ou de costas, isso não faz diferença nenhuma. O passe e a transferência de energia está trabalhando diretamente nos chakras, tá, gente? O passe, ele tem o poder de trabalhar a limpeza, o equilíbrio e a harmonização dos chakras e também dos corpos. Isso acontece também nos trabalhos de Reiki, tá? Então, eu só coloquei aqui para que a gente veja e a gente tenha grave na nossa mente de como os chakras, a localização dos chakras, né? E aonde os vórtices deles estão direcionados, tanto na nossa frente quanto nas nossas costas, tá? Então, cada chakra tem um papel importante no equilíbrio de alguns aspectos de energias sutis, de força vital, que foram captadas em converter estas energias em uma natureza que seja aceitável pelo corpo físico. Então, o que acontece? É através dos chakras que essas energias são absorvidas, essas energias, elas são codificadas, são transformadas, para que ela possa ser recepcionada pelos órgãos do corpo físico. Então, ele trabalha como um filtro, ele trabalha como um decodificador de energia, para que estas energias possam ser emitidas de acordo com a frequência de cada chakra para o corpo físico e para que essa energia possa ser absorvida, possa ser feita a leitura do nosso corpo físico, da nossa mente, assim por diante. Por meio dos nossos corpos e chakras, que nós interconectamos com o ambiente, percebemos cores, sons, objetos, tempo e assim por diante. Então, são frequências de energia que nos conectam com o mundo. E quando nós estamos em desarmonia com algum dos nossos chakras, nós estamos em desarmonia com o fluxo de energia do mundo, gerando em nós as desarmonias, os desequilíbrios, de acordo com a frequência de cada chakra, que a gente vai entender quando nós estudarmos chakra por chakra, porque daí a gente vai perceber e a gente vai entender onde cada chakra está ligado no nosso corpo físico, a cada glândula, a gente vai entender a importância de cada glândula, qual a função de cada glândula, qual a função de cada chakra, e assim por diante, tá? Então, cada chakra libera mensagens de energias específicas para os nossos corpos.
Quando nós estudamos os corpos, vamos só voltar um pouquinho lá atrás, tá? Quando nós estudamos os corpos, a gente entendeu que o fluxo de energia vem dos nossos corpos, por exemplo, dos corpos mentais, passa pelo corpo astral, do corpo astral é passado para o nosso duplo etérico, que decodifica essas informações e passa para a nossa mente física, para que o corpo haja através dessa informação. Os chakras, acontece o mesmo, o sistema de fluxo de energia funciona da mesma forma, só que é numa frequência de energia, é numa frequência de campos de energia, mais do que determinando ações para o corpo físico, e sim determinando sensações, determinando harmonia ou desarmonia, equilíbrio ou desequilíbrio. Continuando, então. Aqui, esse é outro desenho, eu trouxe para a gente visualizar novamente a localização dos chakras. Ó, o chakra coronário está bem no topo da nossa cabeça, ele está ligado à glândula pineal. Isso aqui a gente vai estudar um por um depois, tá? O chakra frontal está localizado bem aqui no centro dos nossos olhos. O chakra laríngeo, localizado na região da garganta, ligado à tireoide, né, da garganta. O chakra cardíaco, ligado na região aqui do coração. O chakra do plexo solar, abaixo da costela, abaixo do coração aqui. O chakra umbilical, na região do umbigo. E o chakra básico, bem na região do cóccix, bem no final da nossa coluna. Isso aqui tudo eu vou disponibilizar depois para vocês, tá? Através dos chakras, que nós recebemos todo o sustento da Mãe Terra. O ar que respiramos, a água que bebemos, os alimentos que comemos, eles nos abastecem de prana, os fluidos dos alimentos, transformando em força vital que pode ser absorvida pelo corpo físico. Então, é através dos chakras que a força vital, por exemplo, dos alimentos, é absorvido pelo nosso corpo físico. É através dos chakras que a respiração é transformada em alimento que nos fornece e nos dá condições de viver. É através dos chakras que o prana, essa energia que vem junto com a nossa respiração, essa energia de vitalidade, é absorvida e é transformada em força alimentadora para o nosso corpo. Inclusive, ela é responsável pela vitalização dos outros corpos também. Mas ele é responsável diretamente pela vitalização do corpo físico. A vida do nosso corpo físico depende do trabalho, da transmutação e da absorção dessas frequências de energia através dos nossos corpos. Olha só, quando nós bloqueamos o fluxo de energia de algum dos chakras, o corpo reage através da doença, ou física ou emocional. Então, quando nós temos consciência de que nós podemos auxiliar a nossa saúde através desse tipo de informação, isso é muito bacana. Porque nós vamos entender que cada chakra está ligado a determinada região do nosso corpo. Então, se nós estamos, por exemplo, com algum problema físico, com alguma doença física que está gerando algum desequilíbrio no nosso corpo físico, nós podemos auxiliar o processo de cura e recuperação nossa ou do nosso paciente, trabalhando naquele chakra, de acordo com a necessidade que ele tenha, utilizando a frequência das cores, que a gente vai estudar em outras aulas. Mas vejam quantas informações que a gente desconhece, quantas informações que a grande parte da humanidade desconhece e que é de fundamental importância para o equilíbrio, para a cura e para a manutenção da cura das pessoas que são tratadas. Por isso, gente, que o conhecimento liberta.
conhecimento ele nos dá condições de atuar e de fazer por nós e pelos outros coisas que pessoas que não os têm não consigam. Então, as frequências de energias, a manipulação desses campos, quando feitos com conhecimento, quando feitos com segurança, são determinantes para trabalhar o equilíbrio das pessoas, para trabalhar a cura, ou física ou emocional. Porque nós somos um conjunto de situações. O nosso corpo somático, ele está recebendo frequências de informações constantemente. E, na grande maioria ainda de nós, essas frequências não são totalmente digeridas, elas não são totalmente compreendidas, e dessa forma elas vão se aglutinando, elas vão se... qual o termo que eu posso utilizar? Elas vão se instalando em nós, gerando campos de desarmonia. Quando nós vamos abrir, por exemplo, nós desdobramos alguns pacientes, a gente identifica em alguns dos seus corpos, ou no duplo etérico, ou no corpo astral, alguns nódulos de energia. São energias estagnadas, campos de frequência que não foram digeridos, que não foram feitas a leitura adequada, porque existe algo em desarmonia, fazendo com que aquelas frequências de energias não sejam digeridas, e elas vão sendo aglutinadas no campo energético espiritual dos corpos, né? Então, a importância da conexão com a natureza como um mecanismo de equilíbrio e recuperação do corpo físico. Nós, só para a gente entender isso, todos os trabalhadores mediúnicos da nossa casa espírita são obrigados a, uma vez por mês, a fazerem uma imersão à natureza. Isso foi exigido pela equipe espiritual. E eu estou falando isso porque isso você vai ter que fazer também em algum momento. Principalmente você que está iniciando o conhecimento da apometria e que irá trabalhar com a apometria. Todos os meses, num final de semana, sábado ou domingo, todos os médiuns, eles são obrigados a irem num local onde nós encontramos, um local onde tem um riacho, tem uma natureza bem bonita, onde toda a equipe se encontra para entrar em conexão com as frequências de energias da natureza em loco, no local. Neste momento, o que acontece? Acontece uma conexão nossa com os elementos do planeta, elementos do qual todos nós somos constituídos. E quando isso se processa, essas frequências de energias estagnadas em nós, até pelo contato que a gente tem com outras pessoas que sofrem e que em determinados momentos o nosso campo de energia é utilizado para o trabalho de cura, para o trabalho de socorro, para o trabalho de acolhimento, em determinados campos vibratórios, essas energias elas ficam impregnadas também nos nossos corpos. Também ficam sujando e desequilibrando os vórtices dos nossos chakras. E essa conexão com os campos da natureza, com as frequências dos elementos na natureza, em loco, estando no local onde a natureza existe, faz com que estas energias sejam expelidas, elas sejam eliminadas, elas sejam absorvidas pelos elementos que são constituídos e que estão vibrando de forma grandiosa naqueles locais. Então, esse é um mecanismo que nós todos devemos, em algum momento, utilizar para trazer a harmonia que a gente precisa, para que a gente possa se libertar. Eu não sei se eu falei para vocês, mas se eu falei, talvez eu seja repetitivo, tá? Nós, uma vez, estávamos recepcionando pessoas que iam passar pelo tratamento. E na fila das pessoas que iriam passar pelo tratamento, que iriam conversar conosco, tinha uma senhorinha
uma senhora bem velhinha, assim, ela tinha a aparência de uma pessoa bem idosa. Cabelinho branco, bem simplesinha, vestido comprido até os pés. Quando ela estava se aproximando, a equipe espiritual falou, preste atenção nessa pessoa que está chegando aí. Pergunte para ela o que ela faz atrás da casa dela, no riachozinho, o que ela faz depois que ela atende uma pessoa. A gente, a princípio, não entendeu, tá? Ela atende, faz alguma coisa na casa dela e tal. Quando ela chegou, nós perguntamos, o que a senhora faz em casa? Não, filho, eu sou benzedeira. Ah, que bacana. E o que a senhora faz após a senhora atender os seus pacientes, após a senhora benzer alguns pacientes que vão até a casa da senhora? Não, eu costumo, uma vez por dia, ir num riachozinho que eu tenho atrás de casa e eu coloco os pés na água. Filho, quando eu coloco os pés na água, eu sinto uma leveza tão grande. E daí a equipe espiritual nos falou o seguinte, intuitivamente, os espíritos amigos dela, que dão suporte ao trabalho que ela fazia na casa dela, uma senhora benzedeira, olha só, manipula também energias. O que eles faziam? Eles induziam ela a ir na água corrente do riachozinho que corria atrás da casa dela, colocar os pés na água para que, através desse movimento, através dos chakras secundários que estão na sola dos pés, ela eliminasse os resquícios das energias que ela absorvia das pessoas que iam ser benzidos por ela, porque havia uma troca de energia. Então, o que isso, a partir daquele momento, o que aquilo nos mostrou? A necessidade de que nós também fizéssemos isso. E daí a equipe veio trazer informações de que todos nós que nos relacionamos com pessoas que vêm buscar ajuda através de nós, isso vale para todos nós, tá? Para quem é terapeuta e para quem é médium, para quem trabalha com pessoas. Mesmo para quem é enfermeiro, trabalha no hospital, por exemplo. Essas pessoas, elas têm uma necessidade muito grande. São pessoas que normalmente sofrem bastante energeticamente. Esse é um mecanismo que faz com que a gente se libere dessas toxinas, dessas formas de pensamentos geradas por nós, do sofrimento que a gente vê, da dor que a gente vê, dos campos de energia que mediunicamente são trabalhados, por exemplo, dentro de uma casa espírita. Então, tirar um momento de conexão com os elementos da natureza, num local de natureza, dar uma caminhada num parque, colocar os pés na terra, colocar os pés na grama, abraçar uma árvore, qualquer coisa nesse sentido, faz com que imediatamente essas toxinas sejam liberadas através desse movimento. E é uma coisa incrível, tá, gente? Quem consegue perceber mediunicamente, percebe as energias sendo simplesmente expelidas. Elas são absorvidas pela natureza e são transmutadas pelos elementos da natureza. Por isso que eu coloquei isso aqui. Então, a gente está estudando sobre chakras, a gente está estudando sobre energia, a gente vai entender muito mais sobre energias, a gente vai entender muito mais como isso se processa, mas a gente precisa saber que a gente tem que encontrar um momento para que a gente possa fazer essa conexão nossa com os elementos do qual nós somos constituídos. Tá? Então, os chakras, eles respondem diretamente às nossas emoções e das outras pessoas que tentam descarregar, vejam só, que tentam descarregar conscientes ou inconscientes em nós as suas sensações, as suas emoções, as suas frustrações, as suas raivas e assim por diante. Então, é através dos chakras. Os chakras, eles absorvem e eles repelem imediatamente as energias que são emitidas. Lembra que eu falei que quando nós nos conectamos, quando nós estamos conversando com alguém, nós, naquele momento em que estamos conversando com alguém, nossos campos de energia estão conectados. A partir desse momento, nós estamos emitindo e recebendo energia um do outro.
Só que quando as pessoas estão em desarmonia, quando a pessoa que tem uma necessidade muito grande de ser vítima na vida, por exemplo, que é muito comum, tá? A pessoa que se sente a vítima da vida. Todas essas pessoas, quando elas vão falar com a gente, elas despejam na gente um campo de energia que é extremamente doloroso, extremamente danoso. E, normalmente, quando acontece isso, quando uma pessoa que não tem conhecimento suficiente para se proteger dessas situações, ela sai desse momento de conversa exaurida, se sentindo mal, às vezes angustiada, e aquela pessoa que estava conversando com você, que estava emitindo aquela energia, sai bem melhor do que quando chegou. Então, vejam como isso acontece constantemente, todos os dias, todos os momentos conosco. Nos ambientes de trabalho, nas relações dentro da própria família. Nós somos responsáveis por aquilo que nós recebemos e recepcionamos em nós. Através da nossa abertura, através da nossa consciência de que nós podemos limitar ou não, receber ou não aquilo que vem em nossa direção. Só que quando nós não temos consciência disso, nós não temos como atuar conscientemente. Nós atuamos intuitivamente. Como nós atuamos intuitivamente? Agora talvez você vai se identificar. Tem determinadas pessoas que às vezes chama a tua atenção, quer muito conversar com você, mas você tem uma dificuldade muito grande de se colocar à disposição dela, de ouvi-la com atenção. Tem pessoas que desejam muito estar com você, mas você não tem muita vontade de estar com ela. Inconscientemente, você está agindo e se protegendo daquele fluxo de energia. Aquelas pessoas que reclamam demais, aquelas pessoas que se lamentam demais, aquelas pessoas irritadas demais, aquelas pessoas arrogantes demais e assim por diante. São pessoas que sugam a nossa energia e nos remetem frequências de energias que não são produtivas. Então, nós somos responsáveis em aceitar ou não isso. E estudando os chakras, a gente vai entender como fazer. Mas a gente precisa entender que é através dos chakras que essas energias são recepcionadas por nós. E é através dos chakras também que nós emitimos as nossas energias para o mundo, para as pessoas que estão próximas a nós, para as pessoas que se relacionam conosco. Tá? Então, nós somos responsáveis por nossas emoções. Nós somos responsáveis por aquilo que nós emitimos, nós somos responsáveis por aquilo que nós recebemos, que nós recepcionamos em nós. É aquela história de alguém te chamar de ignorante e você se ofender demais com isso, mesmo sabendo que você não é ignorante, não naquela situação, pelo menos. É alguém te chamar de ladrão e você se ofender demais e aquilo ficar doendo em você, porque alguém te chamou de ladrão, mesmo você sabendo que não é ladrão. Então, é um exemplo bem infantil esse, mas é mais ou menos isso. Nós somos responsáveis em aceitar ou não aquilo que é direcionado em nós. E isso vale também para energias, tá, gente? Isso vale também para energias. E a gente entendendo isso, a gente começa conscientemente entender que nós podemos limitar isso, que nós podemos controlar isso, através do conhecimento dessas situações e através do conhecimento de como as energias são recepcionadas e emitidas por nós. Os chakras, eles se correspondem, gente, ao corpo físico através dos plexos nervosos. Plexos nervosos são sistemas, são fibras nervosas, musculares, que se conectam através dos chakras para os órgãos onde nossos chakras estão vinculados ao nosso corpo físico.
Aqui eu tenho uma imagem que dá para a gente visualizar melhor. Então, por exemplo, aqui o chakra, o plexo solar. Aqui dá para a gente ter uma ideia de como essas ramificações, esses nervos, esses filamentos estão conectados com os nossos chakras, com os nossos centros de força. Nós vamos voltar aqui para a gente entender melhor, tá? O nosso sistema nervoso é um conjunto formado por ligações de nervos e órgãos do corpo com a função de captar informações, mensagens e demais estímulos externos. O sistema nervoso físico é formado por uma rede complexa de cordões. São cordões de nervos por onde essas energias são repassadas, como fios elétricos, onde essas energias são recepcionadas e são emitidas, e são recebidas e emitidas e recepcionadas nos órgãos aonde eles estão ligados. E esses plexos estão ligados em todos os nossos centros de força. Tá? Então, o plexo nervoso é formado por fibras aferentes e eferentes, ou seja, por fibras que recebem as energias externas e levam para o sistema nervoso, e eferentes, que fazem o caminho contrário, que do sistema nervoso emitem para os órgãos e assim por diante. Tá? Em certos pontos, as células nervosas formam uma espécie de rede compacta. Esses são os pontos chamados de plexo, que aí nessa imagem aqui dá para a gente visualizar bem. Então, aqui dá para a gente ver todos os nervos que são conectados em toda a nossa coluna, aqui, e os plexos nervosos são esse conjunto, toda essa ramificação, essas árvores de filamentos de nervos que recebem as informações e emitem essas informações, direcionando esses fluxos de energia para os órgãos no qual eles estão vinculados. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre a tela búdica, gente? Nós falamos um pouquinho sobre a tela búdica quando nós estudamos sobre os corpos. A tela búdica, ela está entre os chakras dos corpos etérico e corpo astral. Tem o duplo etérico, o corpo astral, ou corpo físico, o duplo etérico e corpo astral. Entre o corpo astral e o duplo etérico está localizada a tela búdica. A tela búdica, ela é uma frequência de energia específica que tem como objetivo proteger os nossos centros de força, proteger o nosso corpo duplo etérico, proteger o corpo astral. Por quê? Quando esta tela se rompe, o assédio e o acesso de energia, que pode ser manipulada, por exemplo, por espíritos desencarnados, chegam com toda a intensidade que ela é emitida. E essa tela búdica, ela, dependendo da situação e dependendo do indivíduo, ela vai criando fissuras, ela vai se rompendo com o passar do tempo. Isso acontece muito em trabalhos de magia que são recorrentes e que estão atuando no paciente por determinado tempo, que vai de 2, 3 anos a mais. Quanto maior a interferência destas energias direcionadas à desarmonia e ao desequilíbrio do paciente, mais intensamente ela vai interferindo e fragilizando a tela búdica. Quando a tela búdica se rompe, as energias que são direcionadas a eles, que estavam sendo limitadas por essa frequência de proteção que todos nós temos, ela chega com toda a intensidade, sendo muito fácil, inclusive, para que eles possam, através da manipulação que eles estão fazendo, gerar até o desencarne daquela pessoa, gerando um câncer, gerando uma doença extremamente grave, e assim por diante, e a pessoa vem a desencarnar por causa disso. Então, vamos lá. Deixa eu ler para vocês o que eu escrevi aqui.
A tela búdica, entre os chakras dos corpos etérico e astral, existe um dos mais importantes órgãos de proteção do nosso corpo físico. Ainda desconhecido pela maioria das pessoas, trata-se da tela búdica, que evita a ação predatória de espíritos maléficos sobre o corpo físico. De natureza magnética, esta tela tem magnetismo extremamente compacto para o corpo astral dos espíritos, de modo a impedi-los de perpetrar danos ao organismo astral e físico das vítimas dos plexos nervosos. Então, esta tela, que é chamada de tela búdica, que já é conhecida em culturas não ocidentais, em culturas orientais, elas têm como objetivo nos proteger. Só que dependendo da forma como as pessoas vivem a vida, dependendo o estado de desequilíbrio do paciente e dependendo do grau de interferência espiritual maléfica que esse cara está sofrendo, essa tela vai se rompendo, gerando uma fragilidade que pode gerar, através do rompimento, até o desencarne do paciente. Então, em todos os atendimentos apométricos, nós temos como hábito sempre refazer as telas búdicas. Sempre. Isso é feito através de técnica, através de auxílio da equipe espiritual, através da doação de energia dos trabalhadores para que aquilo aconteça. Tá? Então, nós falamos um pouquinho, demos uma breve introdução sobre os chakras, falamos um pouquinho sobre a importância que a gente precisa entender que os chakras têm desta conexão que nós temos com o mundo externo, que nós temos com o nosso mundo íntimo e que nós temos na interconexão que temos com as pessoas que se relacionam conosco, com os nossos conhecidos, com as pessoas que estão vinculadas à nossa vida. Tá? E a tela búdica, eu trouxe ela como informação porque ela faz parte de todos os trabalhos que são realizados de apometria, independente de onde a gente faça isso, tá? Ou dentro de uma casa espírita, ou dentro de uma casa umbandista, ou até mesmo dentro de um ambiente terapêutico, tá bom? Então, aqui nós temos mais uma imagem dos 7 chakras, né? E a partir daqui, a gente já entra no estudo dos chakras, e nós vamos começar a partir do chakra coronário, tá, gente? Essas aulas dos chakras, a partir da próxima aula, a gente vai dividir em 2 aulas. Em 2 aulas, a gente vai conseguir terminar todas essas aulas dos chakras. E a partir dali, a gente vai utilizar exercícios de equilíbrio, de harmonização e de limpeza dos nossos próprios chakras, que são os mesmos exercícios que a gente vai utilizar com os pacientes que serão tratados por nós quando nós estivermos atuando com apometria, tá? Então, agora eu gostaria de abrir para perguntas, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação a isso que a gente conversou até esse momento, deixa eu minimizar aqui, para que daí a gente possa dar prosseguimento a esse novo momento dos chakras. Alguma pergunta, pessoal? Ficou claro tudo isso para vocês? Oi, Fernanda, pode falar, querida. Eu quero saber qual dos chakras tem o maior, assim, o maior acúmulo de energia, qual deles tem o menor, ou não, cada um é mais ou menos parelho, assim. Sim. Fernanda, depende muito do paciente, da pessoa. Tá? Tem pessoas, por exemplo, que têm grandes desequilíbrios sexuais. A gente sabe que o sexo está ligado ao chakra mais denso, que é o chakra básico. Então, nós podemos auxiliar esse paciente de que forma? Harmonizando e equilibrando o chakra básico dele, para que ele consiga ter um equilíbrio maior sobre esse desequilíbrio
essa dificuldade que ele tem de lidar com o sexo. Né? Aquela pessoa que não consegue se conter. O homem, por exemplo, passa uma mulher do lado dele, não consegue ficar sem olhar e sem ficar com aqueles pensamentos terríveis. Nossa, que a gente vê o quanto tem isso, né? Então, por exemplo, desequilíbrio sexual, a gente vai trabalhar na região do chakra básico, e é ali que ele está desequilibrado. Desarmonia, por exemplo, outro exemplo que a gente pode trazer, pessoa com tendências, que exemplo eu posso trazer para deixar bem simples a compreensão de vocês? Conforme a pessoa vai te narrando a situação, só que mediunicamente a gente consegue identificar porque a gente consegue perceber, tá? Mas conforme a pessoa vai verbalizando para você o problema que ela tenha, com o conhecimento que a gente tem dos chakras e que vocês vão ter, vocês vão perceber aonde que está vibrando a desarmonia dela. Tá? Se ela tem grandes dificuldades de relacionamento, por exemplo, pode ser que o chakra cardíaco dela esteja em desarmonia. Quando o chakra cardíaco está em desarmonia, a pessoa é extremamente possessiva. Estou dando só um exemplo, tá? A pessoa que não consegue ter um relacionamento sadio, ela é uma pessoa extremamente possessiva, ela não dá espaço para o companheiro, para a companheira dela respirar. É uma pessoa que está em desarmonia com o chakra coronário. Então, você sabe que você vai poder ajudá-la harmonizando e equilibrando o chakra coronário, e essa forma dela sentir o outro vai aos poucos diminuindo. Ajuda, junto com outras interações, porque daí a gente vai trabalhar nos campos mental dela e assim por diante. Mas o equilíbrio e a harmonização do chakra é muito importante para trabalhar o equilíbrio e a harmonia, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma capacidade mental muito grande de raciocínio, de atuação e de domínio sobre outras pessoas. Você sabe que é o chakra frontal dela que está em desarmonia. É uma pessoa que é muito envolvida pelo sentimento de achar que é poderosa, por exemplo. Tá? Isso independe do poder que ela tem ou não, tá? A pessoa pode ser um presidente de uma empresa ou pode ser um gari trabalhando num posto de gasolina. Nada a ver, tá? Não estou nada sem preconceito nenhum. Só estou dizendo que isso independe da condição econômica ou do poder do cara ter domínio de outras, ter o poder de comandar várias pessoas ou não. Tá? Isso a gente vai identificando através da compreensão do que cada chakra vibra, qual o poder de atuação que a harmonia ou a desarmonia de um chakra tem sobre nós. E dessa forma, a narrativa da pessoa que está buscando ajuda para você vai fazer com que você identifique. Você não precisa nem ser um médium para perceber. E daí você vai saber como você vai atuar a partir de então. Tá? Entendi. Ana. Oi, Ana. Oi. O chakra humeral é um chakra secundário, é? É um chakra secundário. O chakra humeral e o chakra esplênico são chakras, são os principais chakras responsáveis pelas obsessões e também pelas conexões mediúnicas, por exemplo, em ambientes mediúnicos. Então, as pessoas que têm o chakra humeral, para quem não sabe, normalmente a gente sente na região das costas, aqui, na região das costas, na região oposta ao coração, tá? Normalmente a pessoa que sente muito essa região é uma pessoa que ela está tendo normalmente algum tipo de assédio. E o esplênico também, quando ele vibra com algumas sensações desagradáveis, é porque energeticamente existe sim uma interferência que está gerando nele esse desequilíbrio, essa desarmonia. Então, por exemplo, o chakra esplênico
a gente depois estudando spoiler, tá? Mas depois a gente vai estudar. O esplênico é o que faz, por exemplo, a incorporação dos médiuns quando os médiuns estão incorporados, através do chakra esplênico. Eu perguntei porque eu não tinha uma expressão da minha mediunidade. E um terapeuta disse para mim que, de um tempo para cá, esse meu chakra foi aberto, esse canal umeral. É sensibilidade. Quem tem sensibilidade tem ele aberto. De lá para cá, eu tenho sentido bem facilmente a presença. Agora, como é que eu sinto? Muitas vezes eu sinto no plexo solar. Eu como alguma coisa, daqui a pouco eu estou sentindo uma dor de estômago que não se justifica. Aí eu já sei o que é e vou conduzir a entidade, sabe? E as aulas dos chakras, que a gente vai fazer nas próximas 2 aulas, vai fazer com que você consiga equilibrar isso e ter uma qualidade muito maior de domínio sobre a tua sensibilidade. Isso vale para todos nós, tá, gente? Independente da amplitude maior ou menor da nossa capacidade de sentir, tá? Mas quando a gente utiliza esses mecanismos, a gente está gerando em nós possibilidades de enfrentar com maior equilíbrio os desafios da vida em si, né? E, consequentemente, os desafios gerados por desencarnados também, porque nós estamos constantemente ligados e conectados a desencarnados. Segundo informações espirituais, para cada encarnado, existem pelo menos 4 desencarnados no planeta. Aqui, vibrando nessa frequência. Nessa frequência. Então, para ver que a gente nunca está sozinho, né? Ok, obrigada, Sandra. Irene, oi, Irene. Pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. Viu, eu estou sentindo um formigamento muito grande nesse chakra umeral aí que ela está falando. Está sendo demais o dia inteiro. Parece que aquilo está saindo que nem formigueirinho, sabe? Aquilo. Eu nunca tive isso, e agora estou tendo. Sim, você está me perguntando, está me informando. Está me perguntando por que está acontecendo? Isso, porque eu não tinha isso. Provavelmente isso pode estar acontecendo porque existem energias que não querem que vocês participem desse processo de transformação gerado pelo conhecimento que vocês estão tendo aqui. Porque tudo que eu estou passando para vocês são mecanismos que vão fazer com que vocês tenham possibilidade de enfrentar qualquer tipo de desafio energético que a vida lhes apresentar. Mas, principalmente, que vocês sejam instrumentos de auxílio para muitas outras pessoas. Então, certamente, as energias que estão vinculadas a nós têm um grande interesse de manter a gente na ignorância, de limitar a gente na busca dessas informações que nos libertam. Então, é bem natural que no começo desse processo a gente sofra bastante interferência para que a gente não faça isso. Mas o que eu sugiro para você, Irene, fecha teus olhos e imagina esse chakra umeral se fechando, imagina ele girando, girando, se fechando e ficando do tamanho da cabecinha do alfinete. Entendi. Então... Tá? Ninguém mais faça isso, tá? Só estou falando isso para Irene. Tá? Não façam isso, gente. Só estou falando para a Irene pela necessidade dela, tá? Então, depois da aula, tu fecha teus olhinhos, fecha teus olhos, acalma teu coração, imagina o chakra vibrando, girando, 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 e ficando do tamanho da cabecinha de um alfinete. Aí tu tá fechando ele e tu não vai ter mais interferência. Então, porque sobre chakras, eu sei... Tu entendeu, Irene? Não muda de assunto. Tu entendeu? Escutou? Escutei. Ok, então faça isso depois, e depois tu, na semana que vem, você pode falar para o grupo aqui como é que foi, tá? Mas faça, tá? Vou fazer. Tá bom. Tá bom. Obrigada, professor. Tá bom, querida. Oi, Sandra, pode falar? Tem que ligar teu som, querida.
Tá com o teu som desligado, Sandra. Aí. Ok. Aí. Boa noite. Boa Hoje noite. eu consegui assistir pela primeira vez a aula ao vivo. Que bom. Uma colocação assim que eu achei fantástica. Eu tenho uma necessidade muito grande de um banho de cachoeira. Uhum. Eu sou do Mato Grosso do Sul, tenho uma ligação muito grande com a natureza, mas o banho de cachoeira parece que é uma coisa que, quando eu pensar em tomar isso, parece que tudo na minha vida vai mudar. Não sei o porquê, mas me chamou muito a atenção do que você falou dessa conexão. E como eu trabalho numa casa espírita, eu sinto às vezes alguma necessidade disso. Mas essa do banho de cachoeira é uma coisa muito forte em mim. E aí uma outra pergunta. Muita gente tem o hábito de colocar um esparadrapo sobre o umbigo, dizendo que isso fecha esse chakra. Procede essa informação? Tem algum fundamento? Você vai criar bactéria no teu umbigo, que vai impedir ele de ter acesso ao ar. Gente, tudo vale. Vamos lembrar o que a gente falou sobre a mente, tá? Se você colocar aquele esparadrapo, imaginar e colocar a tua energia de que aquilo vai fechar teu chakra umbilical, aquilo atua. Mas não é o objeto, isso que você precisa entender, tá? Não é o objeto, não é o esparadrapo que está ali. É a energia que você colocou para que aquilo se processe. Dá para entender isso, né? Então, se eu faço isso, eu acredito, e na minha mente, aquilo é real, é real. Só que não é o esparadrapo. É a energia que você está colocando para que aquilo se processe, tá? Então, o esparadrapo não tem nada a ver. O esparadrapo pode ser que prejudique teu umbigo e dê uma inflamação ali, porque ele fecha ali, não deixa teu umbigo respirar. Imagina, uma área escurinha pode criar bactéria, né? Então, em vez de fazer isso, se você quer fechar teu chakra umbilical, fecha. A gente vai estudar sobre isso, você vai saber como fazer. Todos vão saber como fazer isso em cada chakra, tá, gente? Cada chakra. Ok? Entendeu, Sandra? Sim, entendi. Tá bom. Obrigada. Eu sempre achei uma coisa realmente sem nexo, mas perguntei só Não, tem que perguntar. A gente está estudando sobre isso. Porque isso é pergunta que, em algum momento, os pacientes vão perguntar para você. Então, não precisa ter receio ou vergonha de perguntar qualquer coisa aqui, tá? Isso é uma prática meio usada muito na Umbanda, né? Eu sou kardecista, mas já ouvi muito o bandista falar sobre isso, por isso que eu perguntei. Mas isso acontece e é eficiente porque é impregnado de energia, tá? Mas não é o objeto, é só a gente entender isso, tá? Não é o esparadrapo, é o foco da minha mente naquilo que eu estou fazendo. Eu coloco o esparadrapo aqui para me proteger. Se eu coloco aquele aqui para me proteger, para fechar, por exemplo, o meu chakra umbilical, ele fecha. Mas não é o esparadrapo, é a força do meu desejo, da minha mente, que está gerando e está fechando o chakra. Bem? Entendido? Fernanda. Oi, Fernanda. Você explicou a questão do desequilíbrio do chakra no momento que a paciente vai narrando a situação. Por exemplo, se ela tem um desequilíbrio no gástrico, né? No caso, ela vai ser tratada única e especificamente no gástrico ou também no coronário? Ou é um de cada vez, um de cada sessão, digamos assim? Não. A gente, quando faz o equilíbrio, a gente faz o equilíbrio de todos os chakras. Só que quando nós estamos tratando na apometria, nós vamos tratar o chakra esplênico, que está ligado na região gástrica, né? Mas a gente vai tratar também a região física, de onde está conectado esse chakra.
E daí você trabalha todas essas questões. E daí a gente vai ter que trabalhar também o campo emocional dela para lidar com aquilo, porque as questões gástricas estão ligadas muito às emoções, né? As emoções vibram aonde? Né? Lembra que nós estudamos os corpos? Vejam como uma coisa está ligada à outra. A gente sabe que tu vai poder buscar onde? No corpo astral, que deve ter alguma coisinha ali. Se não está ali, está no corpo mental. E daí essas coisas, vejam como uma coisa se conecta à outra. A gente está só começando o nosso estudo, mas estamos percebendo como uma coisa se conecta à outra, e é assim que a gente vai desenvolvendo o trabalho daquelas pessoas que vão nos buscar, terapeuticamente ou mediunicamente falando, trabalhando, tá? Porque a gente vai identificando onde que a gente pode atuar. Irene, querido, tu ergueu a mãozinha de novo? Irene? Não? Gente querida, mais alguma pergunta em relação a isso? Não? Eu não quero deixar as aulas ficarem muito compridas, tá, gente? Então, 1h30 a gente vai fazer de aula. No outro grupo, a gente fez 2 horas, a gente estava fazendo 2 horas, e a gente está fazendo 1h30 também, porque não é produtivo. Tá? Porque é bastante conteúdo, e daí fica muito, muito complexo. Às vezes fica meio chatinho, assim. Ok, gente? Karen, tu levantou, tu fez assim, tu quer fazer alguma pergunta para nós? Não? Querida. Muito bem, gente. Nenhuma pergunta, podemos fazer nosso encerramento, então? Então tá, olha só, pessoal, hoje foi a introdução ao estudo dos corpos, tá? Na semana que vem, nas próximas 2 aulas, a gente vai estudar todos os corpos, de forma bem objetiva e clara, tá? Então, espero ver todos vocês na próxima aula. Quem não fez os exercícios solicitados na conclusão do estudo dos corpos, faz durante a semana, tá bom? Faça com segurança, com tranquilidade, só faz de acordo com o que eu solicito que seja feito lá, tá? Daí você não precisa ter receio, não precisa ter medo. Ok, gente querida? Agora, vamos fazer nosso encerramento? Então, tu faz para nós, Regina? Faz. Gente, olha, uma semana maravilhosa para vocês. Até a próxima segunda-feira. Fiquem todos bem. Se precisarem falar comigo, chamem, tá? No dia em que nós temos a nossa aula, eu vou colocar lá somente recadinhos do administrador, que sou eu, tá? Porque às vezes tem alguma coisa que eu queira passar para vocês, e daí quando muita gente fala, a minha informação fica lá pro fundo e não é todo mundo que vê. Então, sempre na segunda-feira, eu vou colocar só para mim colocar recado. Mas durante os outros dias, fiquem à vontade para conversarem, para fazer suas perguntas e assim por diante, tá? E quem estiver assistindo a aula gravada, deixe sua pergunta na plataforma. Embaixo da aula, você vai ver ali, tem espaço para mensagens. Deixe sua pergunta. Não esqueça de marcar a aula como assistida também. Tá bom? Então, Regina, querida, faz o seu encerramento. Gente, um grande beijo para todos. Fiquem com Deus. Que tenham uma semana iluminada. E a gente se vê na próxima segunda, tá? Vamos lá. Então, vamos lá, né? Vamos só nos centrando e focando, né? Que a gente está aprendendo a focar a nossa atenção para poder aproveitar cada vez mais, né, os nossos estudos. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade da gente ter se encontrado hoje e ter absorvido tanta informação boa. Então, agradecendo a toda a espiritualidade, todos os nossos mentores que estão sempre conosco, sempre nos auxiliando, e que a nossa consciência possa se abrir cada vez mais, e a gente poder
aprender o máximo de todos esses ensinamentos, para a gente poder nos ajudar e ajudar todos que chegarem até nós. Então, vamos encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, assim seja. Uma boa semana, boa noite para todos. Boa noite, boa semana noite. a todos. Até a próxima. Boa noite para Boa todos. noite, boa semana para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite, gratidão. Tchau, gente.